pouquinho dos nossos diagramas em vigas. Nosso diagrama esforço cortante, momento fletor e esforço normal. Então, pessoal, o que são os diagramas, né? Os diagramas nada mais são do que como se fossem gráficos, certo? Que mostram para a gente como é que estão distribuídos os esforços internos dentro das nossas estruturas, certo? Na aula passada, eu mostrei para você como é que a gente calculava o esforço interno em uma seção. Só que a gente não quer em uma seção especificadamente, né? Até mesmo porque a gente não necessariamente sabe como é que é o comportamento de toda a nossa estrutura. Então, o que é que a gente quer? É uma tendência de comportamento. E a gente pode conseguir encontrar essa tendência de comportamento a partir dos nossos diagramas, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa viga, que é uma viga que está biapoiada com uma carga de 20 kN por metro, e a gente consegue enxergar aqui no diagrama do momento fletor, que é esse primeiro, como é que está se distribuindo esse momento fletor em toda a viga, né? Aqui a gente tem o valor igual a zero, e aqui no ponto de Mas, 40 kN vezes metro. E já aqui no diagrama de esforço cortante, a gente está vendo aqui que a gente vai ter um cortante maior, igual em modo de 40 kN nos nossos apoios, e eles vão mudando, diminuindo no decorrer da nossa viga, tá ok? Então, o que vocês vão aprender é como é que a gente faz para, a partir das nossas vigas, a gente conseguir descrever como é que serão esses comportamentos. Então, pessoal, só olhando para esse tipo de diagrama, a gente já consegue ver, vocês vão conseguir já, um pouquinho mais na frente, já assimilar melhor, mas a gente já consegue ver exatamente como é que são os esforços nessa viga. A gente está vendo, por exemplo, que nessa viga, só por esse diagrama, a gente sabe que na parte de cima a gente vai ter um esforço maior com pressão, né? Ele está ali empurrando, então a gente vai ter ali que ter uma seção interessante de concreto para suportar, e embaixo a gente vai ter a tração, né? Aqui por conta do tipo de momento fletor, que é um momento positivo. Então aqui a gente já vai precisar ter uma armadura de aço que suporte adequadamente esses esforços. E como eu já falei anteriormente, aqui na ponta a gente vai ter os nossos cortantes, né? Então a gente já vai ter que entender que a gente vai ter esse tipo de esforço e conseguir entender melhor qual é o tipo de armadura que a gente vai precisar para combater esse esforço. E tendo esse conhecimento bem formulado, mais na frente vocês vão conseguir fazer essa assimilação muito bem. Vocês já vão conseguir olhar e já vão conseguir entender qual é o tipo aqui de armadura que eu vou precisar para cada uma dessas ações que ocorrem nas minhas estruturas, tá? Então, por isso que é importante vocês assimilarem bem essa questão dos esforços internos e do tipo de solicitação da tua estrutura, para na hora de armar e na hora até mesmo de construir, você consiga enxergar de uma forma bem automatizada, quase que orgânica, porque você vai meio que sentir ali o que é que tua estrutura está precisando de acordo com os seus apoios e com o seu carregamento. Então, gente, para a gente calcular os nossos diagramas, não é uma tarefa tão simples, é uma tarefa um pouquinho longa e ela exige uma certa disciplina, certo? E também bastante atenção aos nossos cálculos. Inicialmente, o que a gente vai fazer? Seguindo esse passo a passo, ela fica um pouquinho mais fácil da gente lidar. Primeiro, a gente vai encontrar sempre as nossas reações de apoio e a gente também vai fazer a decomposição das nossas cargas, tá? Caso a gente tenha ali alguma carga inclinada. Número 2, a gente vai traçar uma seção a cada mudança de carregamento ou momento, certo? Então, cada vez que a tua viga está indo e ela mudou o carregamento, você vai fazer ali uma seção, tá? Essa seção vai mostrar onde é que a gente vai fazer o cálculo dos nossos esforços internos. Depois que a gente fez isso, a gente comprou os apoios e traçou as seções, a gente vai fazer o cálculo dos esforços internos. Detalhe que eu deixei negrito vermelho para você chamar muita atenção, que a gente sempre tem que levar em consideração as nossas convenções de sinais, certo? Isso aqui é uma máxima e se a gente não fizer isso, a gente vai errar, tá? Então a gente sempre tem que fazer isso. E a gente vai calcular esses esforços internos para o nosso momento fletor, para o nosso esforço cortante e para o nosso esforço normal. Por último, a gente vai traçar os diagramas e também prestando atenção nos valores máximos e mínimos e as cotas que forem relevantes,
tá? Lembrando que o diagrama é uma descrição para mostrar como é que a gente vai fazer a armação da nossa viga. Então, a gente tem que ter esses valores, que são os valores máximos e mínimos, que são os que a gente vai levar em consideração para fazer o cálculo. E a gente também tem que levar a cota para saber onde é que eles estão mudando, o que é que está acontecendo no decorrer do nosso ornamento. E daí também entra, gente, o detalhe de se esse nosso carregamento ele for distribuído, tá? Se a gente tivesse carregamento ali linear ou triangular, tá? A lógica que eu quero que vocês sigam é a seguinte. Se a sua viga ela for até 4 metros de comprimento, você vai traçar, além das seções que você sempre ia traçar, né? Que é aqui uma antes e depois aqui do carregamento e tal, da mudança de esforço, você também vai traçar uma seção no meio. E se tu tiver uma viga até 4 metros. Se tu tiver uma viga entre 4 a 8 metros, eu quero que você trace 3 seções. Uma no meio e outras a 1/4 de distância das extremidades, tá? Então, eu tenho aqui, digamos, 8 metros, então 1/4 aqui fica 2 e mais 1/4 aqui fica 2 e você vai traçar mais essas duas seções e nelas também vocês vão calcular os esforços do seu diagrama. E acima de 8 metros você vai colocar uma seção a cada 1 metro. O detalhe, tá, gente, é que dificilmente a gente vai trabalhar com uma viga acima de 8 metros, né? Que já é uma viga ali bastante grande, mas pode acontecer, né? Então, se acontecer, você faz ali uma seção a cada 1 metro. Então, gente, nesse daqui, a gente já calculou nossas reações de apoio, né? Nos exercícios anteriores. E a gente tem esses carregamentos, né? Então, a gente encontrou a reação de apoio, passo 1. Qual é a passo 2? Traçar uma seção a cada mudança de carregamento. Ó, a gente sempre vai passar também aqui antes, né? Porque antes não tinha nada. Vou chamar aqui de seção 1. Aí deu essa mudança de carregamento, que foi esse VA, tá? Que foi 2,83. Então, essa aqui é a seção 2, tá? Aqui, ó, daqui para cá tá constante, mas aqui teve uma mudança, né? Então, vai ter uma seção aqui antes, 3. Aí aqui mudou, 4, tá? Aqui continuou. Aí eu vou fazer aqui uma seção antes e depois desse carregamento novo. Daqui para cá não mudou nada, aqui mudou, então S7, aqui mudou, S8, daqui S9 e S10. Esses, gente, são todos os pontos importantes que a gente vai precisar calcular os nossos esforços internos, certo? Então, pronto. Então, a gente tem que levar em conta sempre o nosso convenção de sinal. A convenção de sinal, ela vai depender de qual lado que você está olhando, tá? Porque eu tanto posso olhar uma seção daqui para cá, quanto eu posso olhar da mesma seção daqui para cá, ok? Se eu usar da forma certa minha convenção de sinal, ele vai me dar sempre o mesmo diagrama, independente da forma que eu olhar, tá? Então, é por isso que a gente usa ela. Aqui não mais a gente vai usar aquelas convenções que a gente usava no cálculo das nossas reações de apoio, tá, gente? Que a gente sempre vai usar essa. Ó. Se eu estiver olhando aqui, ó, da esquerda para a direita, se eu estiver nessa direção, o cortante que está para cima, ele é positivo. O momento que está desse lado, ele é positivo. E o normal que está para cá, ele é positivo. Mas se eu olhar dessa posição, ó, olhando agora daqui para cá, quem está para cá é positivo, quem faz isso daqui é positivo e quem está para baixo fica positivo, tá, gente? Então, vai depender se a gente está olhando daqui para cá ou daqui para cá. Até mesmo porque eu falei para vocês que, independente do lado que vocês olhem, você sempre vai calcular o mesmo esforço interno, certo? Então, nessa nossa questão, eu vou começar com o cálculo do esforço cortante. Daí, o que a gente quer saber? A gente quer saber quem é o cortante em cada um desses pontos, tá ok? Não é tão difícil quanto parece. É só fazer assim, ó. Vamos lá. Eu quero cortante em S1, cortante em S2, cortante em S3, em S10, tá ok, pessoal? Daí,
como é que é a lógica disso? A lógica disso é semelhante àquele outro que eu tinha mostrado para vocês, tá? Quando a gente estiver olhando a nossa seção, a gente vai só se importar o que é que está antes dela, tá? O que está depois a gente não olha. Então, se eu estiver olhando daqui para cá, eu só vou ficar olhando assim, ó. Seção 2, só o que importa é o que está antes. Seção 3, só o que importa é o que está antes. Seção 4, só o que importa é o que está antes. E assim sucessivamente. E se eu olhar daqui para cá, observe. Seção 10, só importa quem está antes. 9, só quem está antes. E assim sucessivamente, tá? Eu vou começar olhando daqui para cá, certo? Nessa direção. Aqui eu não tenho nenhum carregamento, né? Então, eu vou ter que o meu cortante em S1 ele vai ser 0, porque não tem nenhum carregamento. Já quando eu chego no meu S2, eu já consigo ver esse 2,83, né? Que é justamente o carregamento que veio do meu VA, 2,83. Esse 2,83 está para cima, então eu sei que ele é positivo. Então, meu cortante de S2 é mais 2,83. Tá? Meu cortante de S3, ele continua a mesma coisa, porque daqui para cá eu não tive mudança de cortante, vocês estão vendo? Só quem tem para fazer esforço interno para minha viga é esse 2,83. Então, eu ainda vou ter somente ele. Ok? Quando eu chego no meu S4, eu estou vendo aqui, ó, prestem atenção. 2,83 positivo, certo? E eu estou vendo aqui também a minha carga de 2, só que ela está para baixo, então ela é negativa, né? Então, eu estou vendo aqui, ó, menos 2. Então, o meu cortante na minha seção S4, ela vai ser 0,83 tonelada-força. Tranquilo. Fui no meu S5, não mudou nada, né? Só o carregamento que eu tenho é o mesmo. É mais 2,83 menos 2 igual a 0,83. Nada mudou daqui para cá, eu só tenho esses dois carregamentos. Quando eu chego no S6, eu já passo a ver essa minha carga de 1 tonelada-força, tá? Observe o que a gente está vendo. A gente está vendo todo o carregamento até aqui. Então, a gente tem mais 2,83 menos 2 menos 1. Então, a gente vai ter aqui, gente, que nosso esforço interno nesse ponto é menos 0,17. Chegamos aqui em S7, eu vou ter a mesma coisa, né? Então, tanto eu posso repetir, quanto eu posso aqui só repetir aqui só o cálculo, menos 0,17, né? Porque é a mesma coisa, daqui para cá não teve mudança de carregamento. Quando eu chego no meu S8, eu já vou ver essa carga de 4. Essa carga de 4, olhando daqui para cá, ela está negativa. Então, aqui eu vou ter 2,83 menos 2, menos 1, menos 4. Daí, eu vou ter aqui menos 4,17 tonelada-força, ok? Então, nesse S8 é o que eu vejo, menos 4,17 tonelada-força. Quando eu chego no meu S9, eu vejo a mesma coisa, né? Então, não vou nem repetir, porque eu vejo essa carga para cá demais, essa daqui menos. Então, meu S9 é menos 4,17 também. E quando eu chego no meu S10, o que é que eu vou ter? Eu vou ter todo esse carregamento aqui, né? Que é o meu menos 4,17, mas eu vou colocar aqui de toda forma. 2,83 menos 2 menos 1 menos 4. E eu vejo essa minha carga de mais 4,17, né? Então, menos 4,17 mais 4,17, meu carregamento no S10, ele é 0. E faz sentido, né, pessoal? Porque quando eu chego em S10, eu não tenho mais nada. Aqui em cima não tem mais viga, que é depois dos meus carregamentos, tá? Então, o que está acontecendo? Aqui eu não tenho mais nada. Esse 0, ele me confirma que eu acertei tanto nos meus cálculos, quanto nas minhas reações de apoio. Se eu chego nessas minhas últimas sessões, essas sessões são sessões verificadoras, tá? Se eu chego nessas minhas últimas sessões e ela não zerar, significa que eu errei alguma coisa, provavelmente na minha reação de apoio, porque aqui é para zerar, tá, gente? Tá mostrando que o cálculo de esforço interno bem aqui é 0 e faz sentido porque aqui não está nem na viga, então não existe cálculo de esforço interno. Então, esse aqui, gente, seria os valores do meu cortante para essa minha viga, tá bom? Daí, eu quero mostrar para vocês também se eu estivesse olhando nessa direção,
para mostrar para vocês como dá a mesma coisa. Mas eu vou olhar aqui só até o S6, tá? Só para ficar mais fácil. Ó, agora a gente está vendo nessa direção aqui, tá? A gente viu que para nosso esforço cortante, quando a gente está olhando nessa direção, quem está para baixo é positivo, tá? Então, a gente mudou a inclinação do nosso olhinho. Vou botar aqui para vocês verem. Quando a gente está olhando nessa direção, certo? A gente mudou a inclinação do nosso olho, a gente está olhando para cá agora. Então, quem está para baixo é positivo, tá? Então, meu cortante em S10, quem é que vai ser? Meu cortante em S10 vai ser 0, né? Porque ele é aqui antes da viga, não tem nada. Então, cortante em S10 é 0. Quem é meu cortante em S9? Ah, meu cortante de S9, eu passo a ver esse 4,17. Contudo, ele é negativo. Por quê? Porque ele está contra a minha conversão de sinal quando eu estou olhando nessa direção. Então, eu vou ter um S9 aqui de menos 4,17, tá? E quem é que é o meu S8? Vai ser a mesma coisa, porque para o meu S8, S9 para o S8, eu ainda só tenho esse carregamento. Então, é menos 4,17. Quem é meu S7? Meu S7 eu vou ter menos 4,17 e eu vou ter essa carga aqui de 4, né? 4 positiva, mais 4, dá igual a menos 0,17, ok? E meu S6 vai ser a mesma coisa. O cortante de S6 vai ser menos 4,17 mais 4, igual a menos 0,17. Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero mostrar para vocês que tanto faz eu olhar dessa direção para cá, quanto essa para essa, eles vão dar a mesma coisa. Ó. S10, 0. S9, menos 4,17. S8, menos 4,17. S7, menos 0,17. Deu a mesma coisa, tá? E é interessante a gente conseguir olhar pelos dois lados, porque isso faz com que a gente possa sempre olhar a forma mais rápida. Por exemplo, eu chegar nesse S7 daqui para cá é meio difícil, né? Porque tem muita carga. Então, se eu vier daqui para cá é mais fácil. Então, eu posso fazer daqui para cá da esquerda para a direita e daqui para cá da direita para a esquerda. Fica um pouquinho mais fácil e eu tenho essa possibilidade. Okay? Agora, gente, a gente vai já diretamente para fazer o nosso diagrama do esforço cortante, tá certo? O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? É sempre interessante que a gente faça os diagramas aqui tudo embaixo, ó, porque a gente já aproveita essas cotas aqui da nossa viga para a gente poder cotar também o nosso diagrama. E pode ser que o seu diagrama nem fique embaixo da sua viga, mas seria interessante que os diagramas ficassem embaixo dos diagramas, para você poder ter uma visão melhor da sua viga, tá? Então, ó, esse aqui vai ser o meu diagrama de esforço cortante. Observe que eu fiz aqui uma linhazinha para me usar de guia para eu marcar os meus carregamentos, tá? Então, esse aqui, ó, é o diagrama do esforço cortante. Vou colocar aqui a unidade dele. Tonelada da força, né? Que nesse trabalho a gente está usando tonelada da força, tá? Daí, outro detalhe. Aqui a gente mostra uma distânciazinha, né? Mas essa distânciazinha, na verdade, é como se ela fosse milimétrica. É como se fosse assim. Ah, é um pouquinho antes e um pouquinho depois, 1 milímetro antes, 1 milímetro depois. É só realmente para dizer que é antes e depois do carregamento. Mas é como se elas estivessem no mesmo lugar, entre aspas, tá ok? Então, esse S1 e S2, que tem essa distância aqui que você está vendo, na verdade eles são no mesmo ponto, ele é aqui, tá? Então, aqui eu faço S1 e S2. Aqui, ó, S3 e S4. É como se fosse no mesmo ponto. Então, S3 e o S4 eu vou discorrer nessa mesma linha, tá ok? Então, pronto. Além disso, ó, o que é o diagrama? O diagrama nada mais é do que um gráfico. Ele é um gráfico que ele me mostra onde é que estão as coisas. No esforço cortante, para cima é positivo, para baixo é negativo, tá? Então, vamos ver aqui quais são os valores que a gente encontrou. A gente encontrou que para o nosso esforço cortante, quando ele está na seção S1, ele é 0, tá? Então, aqui ele é 0, tá? No S2, ele é 2,83. No S2, que ele é aqui praticamente no mesmo canto do S1, ele é 2,83, tá? Então, aqui ele era 0 e ele subiu para 2,83. Agora, eu não vou fazer o gráfico, agora eu vou só traçar os pontos, tá?
Na seção 3, ele continua com esse 2,83, ele não mudou. Daqui para cá, ele é a mesma coisa. Mas aqui, depois que ele viu essa carga de 2, no S4, ele foi para 0,83, né? Ele veio de 2,83 para 0,83. Ok? Ele continuou esse 0,83 até esse S5, 0,83. E no S6 ele já foi para menos 0,17, né? Ó, no S5 ele era 0,83, no S6 ele era menos 0,17. É como se aqui fosse um gráfico, tá, gente? Aqui para cima é positivo, aqui para baixo é negativo. E não, que é 0,83, aqui embaixo é menos 0,17. No S... ele estava em zero, viu essa carga de 2,83. Quando eu digo que viu, é porque eu quero simbolizar que ele teve esse carregamento, né? Então ele estava zero, veio para 2,83. Daqui para cá permaneceu constante, não houve mudança de carregamento. Aqui ele sentiu esse 2, ó. Então ele desceu de 2,83 para 0,83. Continuou constante até aqui, não houve a variação nesse carregamento aqui. E aqui ele viu essa carga de 1, então ele diminuiu de 0,83 para 0,17. Continuou constante, aqui ele viu essa carga de 4, e então ele diminuiu para 4,17. Daqui para cá permaneceu constante, e daqui para cá ele veio para 0. Tá? Então, esse aqui seria a ideia do nosso diagrama do esforço cortante, mostrando para a gente como é que o nosso carregamento está variando, tá? Observe que aqui, ó, variou carregamento, variou cortante, variou carregamento, variou cortante, carregamento, cortante, apoio, cortante. Então, toda vez no cortante, quando você tiver cargas pontuais, né, concentradas ou apoios, tu vai ter aqui uma variação brusca desse teu cortante. Ok, pessoal? Agora, gente, da mesma forma que a gente fez o nosso esforço cortante, a gente vai fazer o nosso cálculo do momento fletor, tá? O detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é que o momento fletor, ele sempre vai ter a distância, tá? Momento é sempre força vezes distância. Então, toda vez que a força vai ficando mais longe, ela vai tendo um momento maior, tá? Então, no cortante, não. No cortante daqui para cá, só ia ter essa força, daqui essa força. Então, o parâmetro de distância não era levado em consideração. Mas aqui no momento é, tá? Então, eu quero que vocês se atentem bem a esse detalhe. Então, vamos lá. Da mesma forma que a gente fez com o outro, a gente só vai se importar para a seção que a gente está olhando, tá? Então, olhando aqui, ó, lembrando que esse é a nossa convenção de unidade que a gente vai usar no cálculo do momento, tá, gente? Então, momento em S1 é igual a zero, né? Porque não tem nada antes de S1. Momento em S2, eu tenho essa força de 2,83, né? Mas eu não tenho distância, né? Lembra que eu falei para vocês que essa distância é como se fosse de milímetros de milímetros? Então, é bem pequenininha. Momento é força vezes distância. Se a distância é muito pequena, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, 2,83 vezes zero. Então, continua zero. Então, toda vez que eu tiver aqui essa distância aqui que não existe, então o momento formado por ela é zero, tá? Mas quando eu chego em S3, daí essa força aqui ela já passa a fazer um momento. Porque eu tenho uma força de 2,83 vezes a distância de 2 metros, né? Um momento que ele é desformado, ele é assim. Então, pela convenção de sinal, ele é positivo. Então, aqui eu tenho um momento de mais 2,83 vezes 2, que dá igual a 5,66. Cheguei aqui no meu S4, ó, eu vou ter 2,83 vezes 2, né? E eu tenho essa força de 2, né? Mas cai de novo na nossa questão, ela não tem distância. Então, eu vou continuar, ó, aqui eu só vou ter realmente o momento que está sendo causado por essa carga, né? Que dá igual a 5,66. Quando eu chego no S5, daí os meus dois carregamentos vão fazer momento, né? Eu tenho um momento causado por esse aqui, mais 2,83, e a distância
a distância é daqui para cá. Então, eu tenho essa distância de 2 e essa distância de 1. Então, é 2,83 vezes 3, né? E eu também tenho um momento causado por essa força, que é um momento, ó, que nesse caso vai ser negativo, porque ele está contra a minha convenção de sinal. Então, é menos 2 vezes 1. Daí, o momento nesse ponto vai ser 6,49 tonelada-força vezes metro, tá? Tá tudo aqui em tonelada-força vezes metro. No meu momento S6, eu vou ter essa carga de 1, só que ela também não vai fazer momento. Então, eu só vou ter o momento daqui para cá, né? 2,83 vezes 3, menos 2 vezes 1. Talvez vocês só olhando, vocês poderiam dizer, ah, professora, por que você não só repete, né? Já que vocês sabem que não mesmo. Eu estou fazendo dessa forma para vocês não se confundirem. Eu sei onde é que vocês se confundem. E como o momento e o cortante eles são diferentes, vocês às vezes se confundem nisso, tá? Então é por isso que eu estou fazendo desse jeito mais devagar. Quando a gente chega no S7, nossos 3 carregamentos fazem momento, né? Prestar sempre bastante atenção na distância, tá, gente? Ó, eu tenho mais 2,83, que está fazendo um momento nesse ponto, com a distância de 2, 3, 4,5. Então, é 2,83 vezes 4,5, menos 2 vezes 2,5, menos 1 vezes 1,5, tá? Daí, gente, a gente vai ter um momento de 6,235 tonelada-força vezes metro. Quando a gente chega no nosso S8, vai ser aquela mesma ideia, né? Só quem vai fazer momento é esse. Essa daqui não vai fazer momento, então eu sei que ele vai continuar aqui com momento de mais 6,235 tonelada-força vezes metro. E quando chega no meu S9, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a força de mais 2,83 vezes 6, né, que é a distância daqui para cá, vezes 6, menos 2 vezes 3, 4, menos 1 vezes 3, menos 4 vezes 1,5. Então, daí eu vou ter um carregamento de... Aqui, gente, deu menos 0,02, mas é só mesmo para dizer que é zero, tá? Deu essa diferençazinha porque aqui tem um arredondamento e nesses arredondamentos, então, a gente sempre vai ter um errinho envolvido. Mas o que a gente quer dizer aqui é que o momento aqui vai ser igual a zero, que é justamente, ó, porque aqui eu estou no fim da minha viga. Assim como no meu S10 também o momento vai dar a zero pela mesma lógica, tá? Então, a gente seguiu aqui pela distância, a gente também poderia fazer pela direita, da direita para a esquerda, só que nesse caso a gente ia ter essa lógica aqui, ó. Momento em S10 é zero. Momento em S9 é zero. Quem é que é o momento em S8? É 4,17, quanto? Positivo, porque ele está indo assim, ó, vezes 1,5. Dá igual a 6,255, que é mais ou menos 6,235, ele está errado aqui por conta desse arredondamento, tá? Enfim, tanto faz ir pela esquerda, pela direita, quanto da direita para a esquerda, que você vai acabar, então, encontrando os mesmos valores, tá? Então, do mesmo jeito que a gente achou o diagrama de força cortante, a gente vai fazer agora o diagrama do momento fletor, tá? Qual é a diferença? O diagrama do momento fletor, ó, diagrama do momento fletor, DMF, tonelada força vezes metro. É sempre importante colocar a unidade. A única diferença é que no diagrama do momento fletor, quem está para cima é negativo e quem está para baixo é positivo. O diagrama do momento fletor é o único diagrama que tem essa particularidade, tá ok, gente? Em S1 eu vou ter um momento igual a zero. Em S2, S1 e S2 estão no mesmo lugar, está igual a zero. No S3 ele fica mais 5,66, então ele vem para baixo, né? Porque para baixo é positivo, mais 5,66, tá? S4 está no mesmo canto de S6. S5 ele vai para 6,49, positivo, né, gente? Positivo. Aí ele continua isso aqui no S6, S5 e S6 estão no mesmo canto, né? No nosso S7 e S... Tinha confundido aqui, gente, tá? A numeração. Então, vamos lá. No nosso S5 e S6, eu vou ter aqui a carga de 6,49. S7 e S8, eles estão no mesmo canto. Vai ser aqui um pouquinho menos, 2,235.
e aqui ele vai para a carga de 0, né? Então, eu já vou saber que o diagrama do meu momento fletor, ó, ele vai vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. E todo ele vai ser positivo. Então, esse aqui já vai ser o diagrama do momento fletor dessa minha viga, tá? Em relação ao esforço normal, como eu não tenho carregamento aqui na horizontal, então eu não vou ter esforço normal, né? Então, meu esforço normal, não vou deixar de fazer no meu diagrama, né? O diagrama do esforço normal, que está em tonelada força, ele é igual a 0, certo? Então, esses aqui são os diagramas dessa minha viga. Então, pessoal, essa aqui é aquela nossa viga engastada que a gente já tinha feito na aula anterior, certo? Aqui são as reações de apoio que a gente já encontrou. 5 para cima, 3 para esse lado e 15 kN/m no nosso momento fletor. E agora a gente vai traçar nossas seções, certo? Eu botei essas cargas separadas só para vocês enxergarem um pouquinho melhor, mas todas elas estão atuando aqui, tá? No pontinho do nosso engaste. Eu botei separado só para vazão. Então, a gente vai ter aqui uma seção antes da viga, né? Depois, daqui para cá não tem nenhuma mudança, aqui tem, né? Então, aqui é o nosso S3. Aqui a gente teve essa, então daqui a gente vai ter outra seção, S4. Nesse ponto aqui, S5, que é o ponto do final da viga, onde ela está recebendo essa carga de 3 kN. E depois, no final da viga, a gente tem esse nosso S6. Ok? No começo, traçar essas seções é um pouco difícil, às vezes vocês confundem. Então, quando vocês estiverem fazendo, vocês podem mandar uma foto e tal, vocês traçaram a seção e estão com a dúvida, vocês podem me mandar essa foto para eu tirar a dúvida de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai calcular quais são os nossos esforços internos, né? Levando em consideração aqui, gente, ó, nosso momento fletor, aqui é a convenção de sinal que a gente usa, o nosso cortante, aqui é a convenção de sinal que a gente usa, e o nosso normal, e essa é a convenção de sinal que a gente usa. Lembrando que a diferença é se você está olhando para a viga dessa forma aqui, ó, da esquerda para a direita, sem levar em consideração que está. Ou se você está olhando dela aqui, ó, da direita para a esquerda, dessa forma. Tá? Então, esse aqui vai ser positivo, esse aqui vai ser positivo, esse aqui vai ser positivo. Então, dependendo da forma que você estiver olhando, você vai considerar positivo de um jeito ou de outro, tá? Então, aqui, eu vou colocar aqui, vamos começar o cálculo dos nossos cortantes, né? Cortante da seção 1, quem é que vai ser? O que está aqui na seção 1, ó, antes dela? Não tem nada, né? Vou usar isso aqui só para vocês lembrarem que quando a gente está olhando para a seção, a gente só olha para ela, tá? Não vê mais nada. Então, quando chega aqui na seção 2, essa seção aqui, a gente já passa a ver essa carga de 5 kN, né? E essa carga de 5, ela é positiva, porque ela está aqui, ó, nessa convenção de sinal, tá? 5 olhando daqui para cá é positivo. Então, cortante na seção 1 é 0, cortante na seção 2 é igual a 5 kN, tá? Cortante na seção 3. Aí vocês podem tampar, né? O que eu estou vendo antes da seção 3? Eu só estou vendo essa carga de 5. Então, a única coisa que está cortando essa minha viga daqui para cá é ela. Então, o cortante da seção 3 continua aqui, ó, mais 5 kN, tá? Aí, quando a gente chega na seção 4, a gente vai ter o quê? Ó? A gente vai ter essa carga de 5 positiva e essa carga de 5 negativa, porque ela está contra a convenção de sinal, né? Então, é mais 5 kN menos 5 kN, cortante na seção 4 é igual a 0. Daí, na seção 5, a gente só vê isso também, ó, mais 5 menos 5, 0. Na seção 6, mais 5 menos 5, 0. Então, cortante na seção 5 é igual ao cortante na seção 6, que é igual a 0. Pronto, fizemos o nosso cortante. Vou mostrar aqui para vocês se a gente estivesse olhando aqui, ó, nessa forma aqui, né? Quando a gente está olhando nessa direção, quem está para baixo é positivo, né? A gente está olhando aqui, ó, nessa direção, tá? Então, ó, S6 igual a 0, S5 não tem ninguém cortando, então é igual a 0,
S4, não tem nenhum carregamento aqui, continua 0. Quando chega no S3, tem esse 5 que está indo para baixo, né? Para baixo é positivo. Então, o que é importante no S3 é mais 5. Importante no S2 continua mais 5. E importante no S1 vai ter mais 5, menos 5, 0. Ou seja, pela direita ou pela esquerda, você vai ter sempre o mesmo valor dos seus cortantes, tá? Fazendo aqui agora, gente, o cálculo do esforço normal, né? O normal, quando a gente está olhando dessa forma aqui, ó, quem está para cá é positivo, né? Então, aqui, ó, normal de 1 é igual a seção 1, normal na seção 1 é igual a 0. Normal na seção 2, a gente passa a ver essa nossa carga de 3 empurrando, né? Então, é negativo, porque positivo seria puxando. Então, empurrando, que representa a compressão, é negativo. Então, normal no S3 é menos 3, S2 é menos 3 kN, tá? E ele continua assim, ó, S2 no S3, eu ainda tenho só ele, continua menos 3, S4 continua menos 3, que eu só tenho ele, até o S5, ó. Do S2 até o S5, eu só vou ter a carga empurrando de 3. Então, aqui, ó, normal do S3 é igual a menos 3 kN, normal no S4 e no S5 também igual a menos 3 kN. Tá? Aí, quando a gente chega no S6, a gente vai ter menos 3 mais 3, né? Porque o 3 aqui está puxando, né? Olhando nessa direção. Então, normal no S6 vai ser igual a menos 3 mais 3 igual a 0 kN. Gente, nas últimas sessões, eu já falei isso, mas vou repetir, nas últimas sessões sempre vai ser 0, tá? É sempre uma forma de você conferir. Porque aqui, ó, você não tem mais a viga, então não faz sentido ter esforço interno. Se chegou até o outro lado e não deu 0, então você errou em alguma coisa. Se tu chegou até o S4 e da esquerda para a direita dá um valor e da direita para a esquerda dá outro, também tem alguma coisa errada, certo? Geralmente, a sua reação de apoio. Então, calculamos aqui, ó, os pontos do nosso gráfico do cortante, os pontos do nosso gráfico do normal. Agora, a gente vai calcular aqui, ó, os pontos do nosso gráfico para o nosso momento, certo? Momento S1. Aí, olha aqui, ó, a conversão de sinal é essa aqui, né? Para cá é positivo. No S1, ó, é quem está antes do S1, né? Quem está antes do S1 é nada. Então, momento no S1 é 0. Momento no S2, você já passa a ver esse momento de 15 aqui, né? Só que esse momento de 15 ele é negativo, porque ele está contra a minha convenção de sinal. Então, o momento no S2 é igual a menos 15 kN vezes metro, ok? Daí, quando eu chego no S3, no momento S3, o momento, você sempre vai lembrar que tem força vezes distância. Então, essas forças que estão perpendiculares, eles sempre vão mudando ao longo da distância. Tá? O momento que é diferente do cortante. Então, você, em S3, tu vai ter essa carga de menos 15 kN vezes metro, que é esse momento aplicado, e tu vai ter um momento causado por essa força aqui, ó, essa nossa força de 5 kN. Aqui eu não anotei, mas vocês estão vendo aqui pelo desenho do exercício, a distância daqui para cá é 3, né? Então, tu vai ter menos 15 kN vezes metro, mais 5 vezes 3, mais porque ele está indo nessa direção, né? Que é a conversão de sinal. Então, ó, menos 15 mais 15, momento em S3 é igual a 0, né? Momento em S4 vai ser a mesma coisa, né? Porque apesar de ter essa carga, ela não tem distância, né? Então, aqui, só se eu fosse calcular, para vocês não se confundirem, eu vou fazer de toda forma, ficaria menos 15 mais 5 vezes 3, menos, porque esse aqui está indo nessa direção, menos 5 vezes 0, né? Então, continua sendo de toda forma 0. 5 vezes 0 porque não tem distância, a distância é como se fosse 0. E por último, o momento por S5, aí é quando se torna interessante, gente, às vezes a gente olhar da esquerda para a direita e às vezes olhar da direita para a esquerda. Porque ao invés de eu fazer até aqui, olhando todas essas cargas, eu posso olhar agora daqui, ó. Quem é o momento em S6?
Se eu estiver olhando nessa direção, eu estou vendo que eu não vou ter momento. Então, meu momento em S6 vai ser 0. E se eu olhar meu momento em S5, ó, não tem momento aqui. Então, o momento no S5 também vai ser 0. Então, por isso que fica interessante a gente olhar tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Vai facilitar bastante a nossa vida na hora dos cálculos, tá ok? Agora, para a gente desenhar os nossos diagramas, ó, eu vou desenhar aqui minha viga inicial, daqui as minhas seções. Eu vou traçar essa setinha aqui, porque a gente sabe que esses esforços internos estão diretamente ligados com esses carregamentos, né, que é justamente com as seções. Então, aqui a gente já trabalha com os pontos, já com as cotas, né? Lembrando que eu falei para vocês, tem que ter sempre as cotas. Diagrama sem cota é só um desenho. Então, aqui, ó, eu vou fazer nessa posição o diagrama do esforço cortante, tá? Em quilonewton. Eu vou fazer bem aqui o diagrama do esforço normal, em quilonewton. E eu vou fazer bem aqui, mais para baixo, o diagrama do momento vetor. O diagrama do cortante, para cima é positivo, para baixo é negativo. Do esforço normal, para cima é positivo, para baixo é negativo. E o do momento vetor, como eu já falei para vocês, é um que para cima é negativo e para baixo é positivo. Porque isso é como se fosse um gráfico, né? Os diagramas são gráficos que estão nos mostrando o comportamento. Então, ó, vamos montar aqui o S1. Eu vou ter o cortante igual a 0. Daí, no S2, que é como se fosse no mesmo lugar, né? Lembrando que essa distância aqui é praticamente 0. No S2, ele vai para 5 positivo, né? Então, vou ter aqui, ó, mais 5, tá? Quando ele vai lá para o S3, ele continua mais 5. E quando ele vai para o S4, ele vem aqui, ó, para 0. E ele continua 0 até aqui. Então, o que é que ele faz? Ó? Ele vai de 0 para 5. Daqui para cá, ó, não tem nenhuma carga entrando. Então, ele continua constante daqui para cá. Aqui, ele viu essa carga, ele foi para o 0. Do 0, ele foi para cá. Então, pronto. Esse diagrama está nos explicando o que é que está acontecendo com o carregamento internamente aqui. Essas duas cargas aqui, ó, estão cortando ele nesse ponto, por isso que eu estou vendo esse corte. Mas aqui não tem carga cortando, então a gente não vê nada, tá? O diagrama do esforço normal, a gente tem, ó, que bem aqui ele é 0, ok? Daí na seção 2 ele vai para menos 3, e ele continua menos 3 até a minha seção 5, né? Daqui para cá ele fica menos 3. Sempre constante. E aqui ele vem para 0, né? Que é a minha S6. Então, fica 0, menos 3 e 0, tá? O que é que esse diagrama está nos mostrando? Esse diagrama está mostrando para a gente que em toda essa nossa viga, ela está sofrendo a compressão, né? Por isso que aqui tem um esforço normal negativo, né? Negativo representando compressão de 3 kN, tá? E por último, do momento vetor. No momento vetor, ele começa com 0. Aí, no S2, ele vai para menos 15. No S4, no S3, ele vai para 0. E aqui ele vai para 0, né? Então, ele vai aqui, ó, gente, ó. 0 menos 15, ele daqui para cá vai para 0. Ele não vai para 15, ele vai para o 0. Então, ele faz isso aqui, ó. Ele é negativo, ele vai para o 0 e continua o 0. Então, pronto. Esse aqui é o diagrama do momento vetor em kN vezes metros dessa nossa viga aqui. Essa daqui, gente, e as outras, a gente vai fazer na aula síncrona, certo? Eu só vou colocar ela aqui para vocês já irem tentando fazer sozinhos. Mas esse aqui de diagrama é muita tentativa, né? Vocês vão tentando, e com o tempo vocês vão conseguir. É realmente difícil, então tudo bem se ganchar, tá? Mas aí na aula síncrona a gente vai ver com calma. Então, eu vou começar e vocês vão terminar e a gente vai fazer em aula. Como é que a gente resolve essa aqui? A gente vai fazer as nossas reações de apoio, que até eu já fiz a dessa viga na aula passada, tá? Você vai encontrar aqui o VA e HA. Você pode até tentar fazer sozinho, se você não souber, já deve lembrar decorado, e comparar com o que eu fiz na aula passada. Achamos aqui, ó, nossas 3 reações de apoio. Qual é o próximo passo? A gente fazer aqui as nossas seções, né? Ó, seção aqui antes, né? Sempre no começo e no fim das vigas. E aqui que mudou o carregamento, né? Daqui para cá tá constante, não tem seção. Aqui aconteceu esse aqui. Então aqui é outra seção. E depois também outra seção. Daqui para cá nada. Aqui uma seção antes. Aqui uma seção depois. E aqui a gente vai ter uma seção antes
e uma seção depois, tá? Então, essas aqui são as seções, daí vocês vão usar as nossas convenções de sinal, né? Para saber quem é positivo e quem é negativo. E, por fim, desenhar os diagramas, né? O diagrama do esforço normal, o diagrama do esforço cortante, o diagrama do momento fletor, né? Então é isso, aí vocês vão ter os diagramas aqui diferentes de acordo com o cálculo de vocês. Tentem fazer sozinhos, guardem suas dúvidas que a gente discorre sobre isso na hora da aula, tá? E para as cargas distribuídas, a gente vai fazer outra aula só com elas, porque elas também mudam já algumas coisinhas. Então é isso, pessoal. Obrigada pela companhia novamente.